Análise. Claudiane Weber. Três, dois, um. Bom dia, amigos da Rádio CDN, que nos fazem companhia neste sábado, 24 de dezembro de 2022. Nós vamos juntos até às 11h30. Está no ar o programa Análise, que tem uma mensagem da nossa parceira Cotricel, que agradece a todos que cooperaram ao longo do ano que passou. Em 2023, seguiremos compartilhando o amor pela terra e colhendo os novos frutos para alimentar o mundo. Na técnica do programa de hoje, Fernando Barcelos. E você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM, pela TV Diária nos canais 26 e 526 da NET, ou então pelo nosso aplicativo, ou então pelo player no nosso site. O programa também fica disponível na próxima semana no YouTube do grupo. E hoje nós vamos tratar sobre o Natal e o Ano Novo, propondo uma reflexão, então, dessa época do ano. Por isso, participa conosco hoje a psicóloga cognitivo-comportamental, dentre muitas outras qualificações, né? Mas, em resumo, a Suzeli Santos, bem-vinda. Obrigada, Clau, bom dia. Então, Suzeli, a gente sabe que para o ser humano, de modo geral, é importante a questão do encerramento de ciclos, início de novos ciclos, né? Para então poder avançar. E esse período do findando do ano e início do ano tem muito isso também, né? Tem todo um histórico de por que é importante para o ser humano esse encerramento de ciclo. Então, eu gostaria que, para a gente iniciar na nossa reflexão de hoje, tu falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Certo. Bom, Cláudia, é um prazer estar aqui contigo falando sobre esse assunto, né, tão relevante. Na verdade, o ser humano ele espera sempre iniciar algo e terminar algo, né? No sentido, principalmente quando ele tem algum objetivo para ser concluído dentro desses ciclos, né, que ele mesmo cria para sua vida. Nós podemos dizer que a nossa vida já é um ciclo, né? Então a gente sabe que ela vai ter início, meio e fim. É o primeiro ciclo mais certo, né, que nós temos. E nesse processo da vida, o ser humano criou vários outros ciclos, inclusive as datas, né, comemorativas. Foi nós, né, os seres humanos, que criamos calendários, relógios, horas, etc. Tanto que muda de cultura para cultura, né? Exatamente, muda conforme, né, a cultura das pessoas do mundo todo. Dessa forma, então, as pessoas acabam criando expectativas, e enfim, não só expectativa, planejando situações para que tenha um início e no final tenha uma conclusão que ela se realize ou não, muitas vezes, né? E aí acaba, então, tendo algumas questões que a pessoa tem que trabalhar nela mesma quando isso não é possível. Final de ano é sempre essas duas datas, Natal e 31, né, de dezembro, de todos os anos. A gente sabe que ali já se passaram 360 dias ou 365. E nesse meio, as pessoas... Cada final é como se o ciclo tivesse uma nova oportunidade, e isso é verdade, né? A gente tem uma nova oportunidade. Mas que a gente não tenha todos os dias, né? Exatamente. Mas é uma data marcada já com esse propósito, vamos dizer assim, né? A virada, então, né? Uma nova possibilidade quando se dá um novo ano. Exato. Se a gente fosse levar em consideração no nosso dia, que são 24 horas, também tem início e fim, né? E é também um ciclo, só que muito menor. Mas então as pessoas nessas datas, elas acabam muitas vezes ficando ansiosas, né? Porque não conseguiram dar conta de todas as metas que tinham planejado para aquele ano. Natal é uma data mais religiosa, é uma data que traz mais sentimentos, sentimentos diversos, né? Não somente sentimentos de virar um ciclo. O Natal, ele ainda não... as pessoas não se dão muito... Não pensam assim que está acabando o ciclo. O fechamento desse ciclo mesmo é na data do dia 31.
Mas esse processo ele começa já lá em dezembro mesmo, no início de dezembro, final de novembro, início de dezembro, ele já começa a síndrome da dezembrite, que a gente começa a falar, que é o estresse, né, e a ansiedade de concluir coisas que as datas específicas de Natal e Ano Novo acabam, né, trazendo para as pessoas. Sem falar também na questão própria relativa do tempo, né, porque parece que a cada ano passa mais rápido, né? E a gente, agora mesmo esse ano, que teve eleições, Copa, então foi meio que uma confusão, assim, né? Vários memes e a gente acompanhava na internet das lojas do comércio, tipo, tinha propaganda e produtos de Copa, de eleição. Aí já tinha coisa de Natal, já Dia das Crianças, e era Halloween, e foi tudo meio que desde outubro, assim, parecia que já era final de ano, né? É verdade, isso é verdade. Agora tu trouxe algo legal mesmo, que novembro já estava um pouco tarde. Foi antes, né, esse ano, aparentemente. Foi outubro, né, que a gente começou a ver esses movimentos. E Suzeli, na tua percepção, tu acha que isso também tem um pouco a ver com a pandemia, com a necessidade que a gente teve? 2 anos que a gente ficou, de certo modo, isolado, né? Nem todo mundo conseguiu ficar no isolamento, claro, total, mas onde muitas atividades e muitas coisas foram paralisadas, né? Sim. Então seria também talvez uma ansiedade do ser humano porque pôde finalmente sair, então acelerou, assim, parece que o tempo acelerou e passou mais rápido. Sim, eu acredito que sim. A gente vê isso, eu vejo isso na minha clínica, a gente vê isso com as pessoas, né, e conosco mesmo, de que os 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, realmente eles trouxeram um outro tipo de ansiedade, um outro tipo de estresse para as pessoas, né, já que a gente teve que se readaptar com aquela nova, novo estilo de vida, novo estilo de viver, né, e nós fomos meio freados, assim, em várias coisas, inclusive nas festas especiais, né, com datas especiais, como foi o Natal de 2020, né, que muitas pessoas, acho que a maioria, não conseguiram nem passar com familiares, com entes queridos, avós, pais, pela questão, né, da transmissão, né, infelizmente, do vírus. E nós estávamos mais, vamos dizer, presos ali, né? Presos a um vírus que era invisível e a questão sanitária toda nos orientando a gente ficar mais recluso mesmo. Sim, e até por uma própria precaução e segurança da gente mesmo com os familiares, né? Exato, isso era uma questão pra gente, pros familiares, e o mundo pedia isso, entende? Pra gente, pensando na coletividade toda. Não só na coletividade familiar, mas também como na coletividade social, né? Claro. E eu acho que sim, daí 2022 chegou chegando, 2022 chegou chegando, e a gente foi se liberando, voltando a nossas rotinas, como nós vivíamos antes. E eu acho que um pouco mais acelerada, porque a gente teve a ideia que a gente perdeu 2 anos. Não foi perdidos, mas eles foram, né, reduzidos e reclusos, Muitos planejamentos, muitos propósitos, né, tiveram que ser pausados. E então, 2022, quando ele possibilitou, quando a gente teve, né, a vacina e essa liberdade maior de circulação e voltar à vida normal, a gente assumiu, né, tudo o que podia e não podia, e acabou não vendo o relógio passar e nem o calendário, né? Sim, como se fosse recuperar, né, o tempo, vamos dizer assim. Que na verdade não foi perdido, simplesmente ele foi diferente do que o ser humano estava acostumado, né? Exato. Para muitas pessoas também, a gente acompanha os relatos, foi um período difícil, lógico, mas também de muito recolhimento e encontro consigo próprio, né? E onde a pessoa se obrigou a se desacelerar. Sim. Então também tem essa outra questão. Para muitos agora, quando retornou aos poucos não a normalidade, mas a rotina, porque a pandemia ainda está aí, ainda existem as recomendações, os protocolos, ainda mais que ultimamente tem aumentado, né, então os casos e é comum sempre também, né, nessa época do ano. Então a gente tem que ainda ter os cuidados, mas a gente não tem mais a obrigatoriedade, né, são recomendações. Então muito disso permitiu também que as pessoas tivessem um processo consigo mesma, se desacelerando, e também não foi fácil para essas pessoas voltarem a se acelerar novamente. Então, o que para muitas passou
muito rápido, querendo tirar o atraso, assim, do tempo perdido. Para outras foi bem complicado também por causa disso, né, Suzeli? Sim, a pandemia ela teve muitos, vamos dizer assim, muitos pontos negativos, mas ela também teve, para a humanidade, ela trouxe uma mensagem, ela trouxe vamos dizer assim, uma reflexão, ela trouxe possibilidade até, às vezes, de tu ter tempo de ficar mais com teu filho, tempo de ficar mais com a tua casa, sabe? Coisa que antes, se não tivesse acontecido a pandemia, não ia ser possível, o ser humano não ia ser, vamos dizer assim, segurado um pouco, né? Trouxe percepções novas que antes a gente muitas vezes não enxergava, né? Não via. Exatamente, inclusive sobre nós, como tu falaste, a reflexão do nosso eu, fazer uma auto-reflexão sobre o que eu tô fazendo da vida, será que isso é uma coisa que eu realmente quero, como que eu tô tendo a convívio com meus familiares, com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, como é que tá sendo essa conexão. E aí houve a reflexão de ver que não existia às vezes conexão. E aí então, isso foi bastante no primeiro ano, sabe? Eu posso falar por base dos meus atendimentos. Porque no segundo ano as pessoas já estavam já criando um hábito, porque o ser humano ele é preparado para criar hábitos, né? Sim, se adaptar, se adaptar, né, com a realidade. E no segundo ano, daí eles entraram num... não, já tá ficando bom isso, sabe? Ficar um pouco mais em casa, né? Daí trabalhar um pouco mais no híbrido. E ter a chance de poder curtir um pouco mais a família e a própria pessoa, né? Mas, daí 2022 foi difícil para essas pessoas. Porque elas já estavam criando uma readaptação numa nova forma de viver. Já estavam, né, num processo e tiveram que voltar à rotina muitas vezes. Sim. Já de imediato. Foi difícil, né? Exato. Mas a gente pode ver também, vamos voltando um pouquinho ao nosso início da nossa fala, né? A questão de ciclos e final de ano, festas. Eu observo muito que hoje nós temos muitas pessoas felizes, assim, de estar podendo participar, viajar, ir ver familiares. Aquelas ceias voltarem a ter, assim, tipo, ser ceias mesmo, né? A alimentação que une a família. Enfim, traz várias coisas legais, assim, que nós estávamos... aquilo nos angustiava quando chegava nessas datas, né? O próprio abraço mesmo, né? Porque a gente não podia abraçar as pessoas e a gente viu o quanto é importante também, né? Que o abraço é muito mais... tem muito mais um simbolismo do que o abraço em si, né? Ele significa muito mais do que isso, né? E isso também a gente, né, nota muito, então, principalmente nas festas, né, de final de ano, poder abraçar um familiar que às vezes vem de longe pra gente poder encontrar, né? Com certeza. E aí, então, entrando agora, já indo nessa parte, assim, mais do Natal, né? Das sensações, assim, e de como as pessoas ficam nesta época do Natal, que... independente de pandemia ou não, sempre trouxe consigo aquela mensagem da pessoa ser mais solidária, mais empática, ter mais compaixão, né? Tu nota que isso mudou ou não mudou? Porque muitas pessoas que eu converso, até esses dias aqui na redação a gente estava falando, parece que não é Natal, parece que não tem mais o clima de Natal. Já outros não, outros estão felizes que conseguiram retomar, né, o Natal de volta, estão tentando resgatar isso, né? Sim. Eu até falava ontem com uma outra pessoa numa live, e que o Natal, ele tem um espírito de renascimento, né? O Natal, ele não importa a religião, mas ele é comemorado o nascimento de Jesus, né? Então, acaba com que as pessoas, toda vez que nasce alguém, renasce alguém, no caso, né, da data, traz uma questão de alegria e de felicidade. Mas eu acho que o Natal, a pandemia ela fez a diferença nesse sentido, obviamente, mas não tanto, porque o Natal ele vai mudando de geração para geração. Porque pra mim, por exemplo, na minha infância, o Natal tinha gosto de felicidade, assim, cheiro, gosto, era muito lindo, era muito gostoso tudo. Eu lembro de tudo, assim, sabe? Eu lembro
Desde quando eu ia na missa do gala, meia-noite, que todo mundo se preparava para aquilo, compravam roupas novas. A gente fazia coisas para levar para os outros, né, naquele momento. A própria decoração, né, das casas, a gente praticamente não vê mais luzes e tanta decoração, né, vê bem menos. Exato, então assim, vai mudando de geração para geração. Eu acho que as crianças, elas ainda têm um pouco da fantasia, mas ainda, infelizmente, não conseguem ser tanto como era da nossa época, porque os pais também não estão estimulando tanto. E isso é uma coisa natural, que ele vai perdendo... as coisas, quando elas viram muita rotina, vão perdendo, às vezes, o significado do sentido daquela data ou daquela palavra. E o Natal, ele é um pouco sofrido para algumas pessoas, considerando que depende muito do que aconteceu durante o ano na vida daquela pessoa. E o 31 de dezembro também, né? Se teve um ano que perdeu um ente querido, perdeu o emprego, né? Teve um problema de saúde, já faz com que o Natal não fique tão mais colorido, tão mais iluminado como é, né, o verdadeiro significado. E principalmente também, muita gente perdeu familiares também nos últimos 2 anos em decorrência da própria pandemia. Então é um processo também bem complexo de lidar, né, nessa época do ano. Ou se alguém perdeu algum familiar, eu mesmo na minha família a gente perdeu pessoas próximas em véspera de Natal. Então já se é diferente, né, o olhar. Até porque se é uma pessoa próxima, vai faltar aquela figura naquela noite natalina. E isso já traz um outro tipo de emoção. Já não traz mais aquela emoção só de alegria, de felicidade, de reencontro, né? De compartilhamento, de paz. Ele traz as emoções ruins, um pouco de tristeza, melancolia, né? Enfim, o ser humano, ele vamos dizer assim, vive em constante equilíbrio emocional. Então, depende muito do que a gente vive. Mas na questão que tu perguntaste, na questão de solidariedade, eu acho que com a pandemia mudou bastante, sabe? As pessoas ficaram mais humanas, mais sensíveis, conseguem enxergar o outro com um olhar mais humanizado, assim, de acolhimento, de empatia, de solidariedade, de troca, sabe? De carinho. Então, eu acho que esse ano o Natal, ele tá sendo muito mais... possibilitando essas emoções gostosas e boas de a gente fazer como ser humano, desse compartilhamento, de ajudar o outro, sabe? Doar, né? Fazer campanhas. Claro, lembranças minhas de quando era criança, também no bairro que eu morava, sempre até o pai organizava, arrecadava coisas, era presidente da associação lá do bairro, então ele... proporcionava aquilo ali. Hoje a gente vê grupos, vê ONGs realizando esse trabalho numa escala menor. Eu noto que tem outras pessoas também que a gente já entrevistou em outros momentos em relação a doações, que também deu uma diminuída, sabe? Sim. Claro, por quê? Porque foram 2 anos onde teve um retrocesso econômico também para todos, né? E muitas pessoas também já doaram durante o ano inteiro, os outros anos, então também às vezes é por questões de condições mesmo em si, financeiras, do que pela própria vontade de ser solidário ou empático, muitas vezes, né? E muitas vezes a gente faz essas doações, muitas pessoas fazem, não diretamente para esses grupos, para essas ONGs ou para as entidades que estão fazendo campanhas. Elas assumem, esse ano eu vou comprar cestas básicas e eu vou distribuir. E isso a gente não fica sabendo. Sim. Sabe? Então, tem muitas pessoas. Eu converso com pessoas que fazem bastante isso e que não são anônimas, mas isso para elas faz muito bem. E isso é o que importa. Claro. É o sentimento que a pessoa tem na hora de fazer um bem para o outro. E é uma época que a pessoa fica mais sensível. Independente se seja de uma forma positiva, alegre, ou de uma forma negativa, triste. Parece que o Natal tem esse poder de trazer os sentimentos, assim, da gente mais à flor da pele. Verdade. O Natal, ele tem o poder de movimentar muito as nossas emoções. Ele traz os sentimentos, ele faz a gente te refletir, né? Porque é o final de um ano, é o final de um ciclo que se aproxima. É uma data muito especial, mas logo ali tem um ciclo que está fechando, né? Criado por nós mesmos, como falei no início. Mas
tem uma chance de terminar coisas que... terminar e às vezes nós não terminarmos o que a gente planejou. Então já tá nas vésperas ali do final do ano e a pessoa já fica com aquele sentimento desconfortável. Ou, como nós falamos antes, perdas de entes queridos ou coisas da própria vida da pessoa. Né? Certo. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho também dessa questão das metas e, então, do próximo ano, né? Antes da gente ir para o intervalo, eu só vou trazer um recadinho para quem está nos ouvindo. Você já conhece o Clube Demais do Grupo Diário? O Clube Demais chegou. É um clube de vantagens exclusivo para assinantes do Diário nas modalidades impressa e também digital. Para ter acesso ao clube, o assinante precisa baixar o aplicativo do Grupo Diário ou acessar www.clubedemais.com.br e efetuar o cadastro para o primeiro acesso. Não é assinante ainda? Ligue para o 3213-7272 ou através do site do Diário na aba Assine. Por apenas R$ 15,48 mensais, o assinante pode usufruir de descontos que podem chegar a 100% em alguns estabelecimentos. Não perca tempo e venha ser demais. Nós vamos agora para um intervalo. Na sequência do programa, a gente vai seguir refletindo sobre essa época do ano, Natal, Ano Novo, encerramento de ciclos, início de novas possibilidades, projetos e metas. A gente já volta. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A construtora Jobim informa, já tem um novo Porsche Macan T para sorteio entre os compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições ainda mais facilitadas para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada a partir de apenas R$ 99.800. Saldo parcelado em 30 vezes com 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim com amor. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 3213 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Viva o Natal 2022. Ilumine o seu coração. De 30 de novembro a 23 de dezembro, uma programação especial, repleta de atrações para toda a família. Participe! Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Realização Prefeitura de Santa Maria. A cidade cuidando das pessoas. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. E no caso, os que forem microchipados, né, nesse período. Análise. Claudiane Weber.
retornamos com o programa Análise deste sábado, 24 de dezembro de 2022. O Análise, que tem a parceria de Cotricel, que agradece a todos que cooperaram ao longo do ano que passou. Em 2023, seguiremos compartilhando o amor pela terra e colhendo os novos frutos para alimentar o mundo. Nós seguimos conversando com a psicóloga Suzeli Santos. Falamos então no bloco anterior sobre Natal, Ano Novo, o que é bom para muitas pessoas, a relação do tempo que parece que tem passado mais rápido, clima de Natal. E no intervalo a gente comentou também sobre a questão do respeito, né, Suzeli, em relação à vontade da pessoa de como ela quer passar a data do Natal. Isso. Então, agora para quem está em casa, vamos compartilhar também o que a gente conversava ali no intervalo. Claro. Claro, eu acho que essa... na verdade, a data, por si só, acho que ela já deve... A gente deve cultivar o respeito, né? Mas acho que as pessoas... Nós somos todos diferentes. Cada pessoa tem os seus motivos de gostar ou não das datas, né? Natal ou qualquer outra data, Dia dos Pais, Dia das Mães. Mas... a gente tem que levar muito em consideração se a pessoa tem o desejo ou não de estar aonde a maioria da família deseja estar. Porque cada um tem um sentimento, cada um teve um histórico, vamos dizer assim, que passou durante o ano, algumas situações agradáveis, outras desagradáveis. Algumas pessoas elas têm mais facilidade de lidar com as frustrações, com as perdas, né? Algumas pessoas, elas já têm mais essa questão do autoconhecimento, de saber que mesmo que eu perdi um ente querido há 3 meses, o Natal vai ser bom igual, porque a vida continua. Mas tem aquele que perdeu há 1 ano atrás, ou há 2 anos, e ainda não se sente bem de estar comemorando com toda a família, né? Naquele processo de, vamos dizer assim, de confraternização familiar e de trocas, né? De emoções e sentimentos nesse momento. E até também pela sensibilidade essa da época, como a gente falava, muitas emoções vêm à tona nesse período. Sim. E algumas pessoas, quando estão se sentindo assim, não gostam de estar presentes com outras pessoas. São mais introspectivas. E a questão, então, do Natal tem muito isso, né? Dessa confraternização. Exatamente. Com a família, onde todos estão ali, muitas vezes opinando, trazendo alguma lembrança que não faz bem para aquela pessoa que não lida da mesma forma, né? Exatamente, essa questão é muito importante. Cada pessoa, ela é uma diferente uma da outra, como eu falei, né? Então, tem toda essa questão de tu entender, o ideal é tu respeitar o desejo das pessoas e entender que se o teu filho não quer ir na festa da família, ok, mas que se ele está em casa, ele vai estar melhor do que ele estar lá. Justamente por isso, porque o encontro familiar, ele já traz por si só, são várias pessoas trazendo muitas lembranças, como tu falaste. E essas lembranças, elas trazem, têm significados e sentimentos para muitas pessoas. E tem aquelas que não conseguem lidar com isso, que são mais frágeis, mais introspectivas, ou que aquela emoção que é relembrada, rememorada ali naquele momento, aquela emoção faz ela sentir uma dor muito forte. E ela não está preparada para aquele tipo de dor. Medo, frustração, tristeza, angústia. Então, ela não está preparada. O que ela prefere, então, não sentir esse tipo de emoção, não relembrar certas situações que vivenciou ou que a família vivenciou e ali vem à tona em algum momento. Ou, às vezes, nem vem à tona, mas a própria falta da figura, né, como eu também falei, faz toda a diferença e traz na memória sentimentos desagradáveis. E a pessoa, então, opina por ficar mais reclusa, né? Mas não quer dizer que a pessoa não quer estar com a família. Quer dizer que é uma opção dela. O modo dela lidar com o que ela está sentindo, né, no momento. E o respeito vale para as pessoas que não querem estar. E também vale respeitar aqueles que querem fazer, que gostam de fazer, que se sentem bem, que se sentem felizes. Mesmo que parece que não é um momento especial para alguém, né? Que perdeu alguém, enfim, ou não tem nada a comemorar. Mas tem pessoas que gostam. Sim. E que levam a data com muito respeito também. Uma outra questão também que envolve o respeito até muitas vezes com as crianças que têm pais separados, né, Suzeli? Onde a criança, às vezes, ela tem que fazer uma escolha,
Sim. Às vezes a própria criança é incumbida de dizer, ou então dizem que ela vai passar tal data com o pai e ela não queria, ela queria passar com a mãe e de repente uma outra data com o pai. Exato. Então também tem que respeitar a criança, né? Uhum. Essa questão da criança ela é bem complexa, assim, porque a criança por si só, enquanto ela não tiver idade para decisões, né, autônomas, ela vai aonde mandarem ela ir, né? Mas muitas vezes ela vai não querendo ir também. E muitas vezes os próprios familiares, uma mãe mesmo queria passar um Natal com o filho, não pôde, né? Por acertos, combinações, acordos, né? Do casal, enfim. Mas reflete muito isso na vida adulta também. Porque nós estávamos falando, né, no intervalo, que a criança que vive esses momentos na infância, o Natal para ela vai ter uma memória desconfortável. Vai ter uma memória que vai trazer uma sensação ruim. Mesmo que ela não lembre de tudo, de todos os detalhes, né? Mas ela vai internamente, nas suas caixinhas de lembranças e memórias, vai ser uma data que vai trazer um desconforto. E aí ela vai ser uma pessoa que não vai gostar de Natal, com certeza, assim, sabe? Ou que vai conviver, mas mais para também, talvez, se inserir na família que ele conquistou, que ele formou, né? Mas o sentimento vai ser um sentimento desconfortável. Sim. Suzeli, agora a gente falou bastante também do Natal e do encerramento do ciclo. Então, para a gente finalizar essa questão, eu gostaria de falar um pouquinho também das metas, mas não das novas metas, e sim das metas que foram traçadas, no caso, esse ano, na virada, né, de 2021 para 2022, e que não foram cumpridas no decorrer do ano, não foram alcançadas, e muitas vezes isso gera uma culpa na pessoa. Para outras pessoas parece que pode não fazer sentido, mas muitas se sentem bem frustradas por não terem conseguido alcançar nessas metas. Então, gostaria que tu também trouxesse um pouquinho disso para a gente, porque com certeza quem está em casa, a maioria das pessoas deve alguma coisa ter se prometido que iria fazer no ano e que não fez, ou que fez, que conseguiu e que está feliz também por ter conseguido se superar muitas vezes e alcançar o que tinha estipulado para si, né? Sim, claro, essa questão da gente conseguir realizar as metas, eu acho que todo ser humano ele fica muito feliz e sente prazer quando alcança algo, principalmente quando ele alcança um objetivo que ele planejou. Ao decorrer da vida ou quando colocam limites, como, por exemplo, dentro desse ano de 2022, que nós estamos passando, a pessoa fez planos, né, lá no início, e dentro do ano ele tinha que concluir tantas coisas. E ele talvez tenha conseguido a metade ou um pouco mais, e não todas as metas que ele tinha planejado. Todo ser humano, ele tem uma dificuldade de lidar com as frustrações, sabe? A primeira coisa que vem é uma culpa. É a culpa de que eu não consigo. Eu não consegui de novo, se, por exemplo, já tinha tentado outros momentos. Mas isso vai muito ao encontro daquilo que nós falamos antes. Vai muito da questão de cada pessoa, do autoconhecimento de cada um. Se a pessoa já sabe que ela não conseguiu, mas que ela tentou, que ela deu o melhor de si, e que ela não conseguiu por questões financeiras, por questões sociais, por questões familiares, né, por questões de saúde, ela vai se auto-perdoar. E aí a culpa vai ficar bem mais leve. Mas se a pessoa já tem se ela já é uma pessoa que ela já tem mais uma característica e uma personalidade de ser perfeito, de perfeccionista, de não aceitar perder, de não aceitar que não consegue concluir algo dentro de um limite que ele mesmo criou para ele, vai sofrer bastante. Vai sofrer, vai ficar frustrado, vai ficar triste, vai ficar magoado. Talvez até estrague as datas especiais, né? Até mesmo se a pessoa gosta das datas, ela talvez não fique tão contente como ela ficaria se ela tivesse concluído, né, os objetivos. Sim, entre os objetivos, assim, acho que mais comum e de praxe, com certeza tá economizar no próximo ano, né? E
a questão da dieta, da alimentação, readequação alimentar e também o exercício físico, né? Eu acho que esses com certeza estão sempre nos planos, né, das pessoas de algum modo ou de outro, né? Mesmo que não seja uma dieta, mas se alimentar melhor, fazer uma atividade física e economizar, acredito que também sempre esteja, né? E dentro dessa, a gente também tem ali a questão da alimentação, né, que a gente falava também, que a alimentação tem vários pontos, né, a serem pensados, né, principalmente nessa época, assim, do ano, porque, como tu falavas, ela pode unir as famílias, como pode ser uma pessoa tem uma compulsão alimentar e muitas vezes vem à tona, ou então dentro disso das metas, então, para o próximo ano. Então, gostaria que tu contextualizasse um pouquinho, Suzeli. Isso é bem interessante. Tanto como meta, como também realização, né? Como meta para 2023, como realização para já ter conseguido em 2022 ter concluído, por exemplo, a minha meta é perder 10 quilos. E hoje, agora chegando no final do ano, já está super feliz que está lá vestindo o seu número 38, 40, enfim, perdeu os seus 10 quilos e está realizado. Isso também acontece bastante e isso é bom. E a pessoa acaba, então, também vendo as ceias, tanto de Natal como de Ano Novo, como algo que não é mais tão, parece um assustador, sabe? Ou não tá tão vulnerável, porque as pessoas que têm compulsão, elas ficam vulneráveis à quantidade de comida, né? Então, ela se sente melhor. Consegui emagrecer, então vou me permitir um pouco mais, mas vou continuar com as metas para o ano 2023. Mas tem aquelas que, infelizmente, né, já fizeram já colocaram no plano de metas 2022, não conseguiram perder nenhum quilo. Ou então já vem de outros anos. Exatamente, vem e não consegue alcançar, entra ano e sai ano, né? Fecha ciclo, inicia ciclo e não consegue alcançar o objetivo. E aí essa pessoa já está num nível emocional, muitas vezes já até depressivo, ansioso, e junto com isso, obviamente, a compulsão alimentar, né? Que muitas vezes vem. E a pessoa, às vezes, se priva de ir a essas festas porque acha que se for comer nessa festa vai engordar mais ou não vai conseguir alcançar a meta que já está iniciando o ano novo, né? Mas vai muito também de cada pessoa, sabe? Claro. Assim, do autoconhecimento, como nós falamos. Eu acho que a palavra-chave para 2023 é as pessoas investirem em autoconhecimento, que essas coisas todas... Essas situações, esses comportamentos, essas emoções, sentimentos, vão ficar tudo mais compreensível para cada pessoa e as pessoas vão ter uma vida mais leve, né? Mais gostosa de viver tanto as datas como cada momento do ano, né? Claro, e em relação também da alimentação, tem a questão da tradição, né? Da ceia. Mesmo que não seja aquela ceia que a gente vê, né, nas imagens da TV, por exemplo, né, com Chester, com 1001 coisa, mesas arrumadas, decoradas e aquilo tudo muito lindo. Aquilo não é a realidade que condiz com a maioria das pessoas, Exatamente. né? As pessoas bem vestidas, né, que vão no salão, que se arrumam. Não é assim para todo mundo, a gente sabe, né? Também, muitas vezes, as pessoas acabam ficando até frustradas, Sim. né? Porque acham que, como não alcançam aquela ilusão, né, dali, se frustram porque não conseguem, né, realizar. Mas tem a questão da tradição familiar, que seja a ceia que for, é o momento da reunião familiar, com o que é possível ter naquele momento, mas tem isso culturalmente, né? De famílias grandes, principalmente mais antigas, né? As famílias eram enormes. Sim. Então, era um momento de se ter muita fartura. Exato. Significa também ter a fartura do ano, colher aquilo, tudo que trabalharam durante o ano. Então, no Natal se dão esse momento de, muitas vezes, sobra aquele monte de comida e depois congelam e vão refazendo a alimentação, porque fazem um exagero, porque é cultural isso, vem já de muitas gerações, né, desse modo. Exatamente.
na verdade, as gerações, elas trazem muitas memórias e muitas... Hoje nós acabamos ainda, vamos dizer assim, trazendo ela para nossa realidade. Por exemplo, os pratos específicos das avós, os pratos específicos das mães, né? Mesmo que sejam ceias menores, né? Como tu falaste, não sejam essas ceias de TV e tudo mais, mas tem aquele prato específico que é o prato natalino da família. Ou é a tia que faz aquele bolo, ou é a tia que faz aquele pudim, a outra faz o saudade salpicão. daquela sobremesa. Exato. Então, assim, é um momento realmente também de confraternizar e de, vamos dizer assim, de compartilhar com toda a família. Aquilo é como o alimento, a comida, ela acaba sendo a união entre as pessoas. Ela acaba sendo um objeto que une as pessoas. Congrega, né, aquele grupo para algo em comum. Às vezes um leva um prato, um leva outro. Cada família tem o seu formato, né, de realizar. E ela acaba sendo porque assim, vai estar toda a família reunida conversando, ok, mas tem que ter o alimento para que fique mais gostoso e mais prazeroso aquele momento. Só que aí entra essa questão, né, que a gente tem que ter todo o cuidado, que o exagero também pode trazer consequências e frustrações para quem não sabe lidar, né, com o processo. E também, como tu falaste, a questão, né, das sobras, de muitas vezes o desperdício de alimentos, né, que às vezes acaba também indo fora, porque, né, não conseguem, fazem muito e não conseguem, ou não fazem doações, enfim. Então, isso também tem que cuidar um pouco. Tudo tem que ter limite, né? Limite tanto para fazer, como para comer, como para o que sobra, né? Saber o que fazer, dividir, etc. E também uma outra questão que me surgiu agora é o que nós falava antes do espírito natalino. Sim. Né? O que é realmente o tal espírito natalino que tanto se fala? E como tu disse, vem mudando de geração em geração o que é o espírito natalino. Exatamente. Porque o que significa para uma pessoa, para uma família, não quer dizer que signifique para outra. Para uma é esse momento de compartilhar. Para outra é comprar cestas básicas e ir doar. Para ela é aquilo ali que significa. Né? E outras não gostam, simplesmente não gostam porque não tem lembranças boas e aquilo aí não remete a algo bom, né, Suzeli? Exatamente. O espírito natalino, ele é muito... Na verdade, tudo que nós falamos aqui é subjetivo, é individual, né, singular. Cada pessoa tem depende da cultura, depende das crenças, né, depende do núcleo familiar, de como que era a geração, como que a geração apresentou esse espírito, qual era o simbolismo disso tudo dentro daquela família. Então, assim, hoje em dia ele está mudando. Eu acho que Aí eu deixo uma pergunta como reflexão, e eu faço para mim às vezes, e até faço com os meus pacientes também. É o seguinte, será que é o espírito que está mudando? Ou é nós que estamos ficando, por exemplo, ficando mais velhos? Por exemplo, assim, a minha filha hoje, ela já diz assim, não acredito em Papai Noel, mas ela gosta da data. Mas ela não acredita mais em Papai Noel. Então... E tem as crianças que amam a data porque esperam que ainda... Então, o espírito para cada geração, para cada idade, ele é visto diferente. Vai depender de como ele é inserido para essa criança, para esse adolescente. E para nós adultos, nós caímos na realidade, né, Cláudia? E claro que depende muito da questão da espiritualidade, da questão da religião, como eu te falei. Cada religião, ela tem também um simbolismo de como representar o espírito natalino. Então, isso faz muita diferença também dentro dos núcleos familiares. Porque tem essas questões religiosas que apresentam o renascimento de Jesus de tal forma que, enfim, são diferentes, né? Sim. E também, uma outra questão importante também é a questão da data como um símbolo somente de consumismo, né? Onde precisa ter aquele presente, precisa ter aquele brinquedo, precisa presentear todos os familiares. Tem muito isso também. Tem famílias que não têm o hábito de se presentear a todos, fazem um amigo secreto
que de certo modo facilita pela questão financeira mesmo, Sim. né? E aí acabam às vezes dando algum presente mais para as crianças e tudo mais. Exato. Mas tem também muito isso, né? De como é inserido dentro da própria publicidade mesmo, né? Claro, a data é como também utilizada mais para o consumo, né? Então, acho que vai muito disso que tu falou, de como é inserido na vida desde a infância a data, né? É verdade. Os acessos também, a facilidade de acesso à compra. Por exemplo, na minha idade, fazendo uma retrospectiva da minha vida. Na minha época, a gente ganhava, sabe, aquelas cestinhas, cestinhas de papel, vinha fechadinha, cheia de coisinha dentro com o Papai Noelzinho. Papai Noel, vinha os docinhos, até Os chocolate docinhos, de Papai Noel. Exato, era aquilo ali que era o nosso presente. E aí as madrinhas davam uma camiseta, um vestido, uma sandália, uma coisa. Mas era aquilo para as crianças e pronto. E nós esperávamos aquilo. Agora não, agora a facilidade de compra é muito pela internet. Tu tá com o celular toda hora na mão. O teu filho exige tal coisa, né? Tu mesmo se presenteia, porque, vamos presentear, Sim. porque é ano. E a mídia traz muito isso, essa questão do consumismo, né? Então também tem que cuidar isso, porque tem a compulsão, assim como tem a compulsão pelo alimento, tem a compulsão pela compra. Mas hoje eu vejo também uma questão nesse quesito de trocas de presentes, que eu acho que as pessoas são um pouco mais humanizadas. Eu vejo instituições, inclusive onde eu trabalho, assim, que as pessoas não trocam mais presente. Compram coisas e cestas básicas, produtos de higiene e doam para instituições que precisam, por exemplo, instituições de crianças, de idosos, cestas básicas para algumas ONGs. Bem bacana então, isso também, eu tô vendo legal. isso já. A pandemia deu uma pausa ali, mas agora esse ano eu vi que isso já reviveu. E daí é lindo olhar assim, depois chega numa sala lá e tu vê aquele monte de coisa. E tu chama a instituição para buscar, ou tu vai lá e leva e faz essa entrega. Em vez de se presentearem entre os colegas, arrecadam então aquele valor para uma doação. Exatamente, daí os colegas acabam não ganhando nada, vamos dizer, de palpável, visível, de consumo, algo assim. Mas tá doando solidariedade, tá doando amor, tá doando carinho, aqui empatia. O próprio Diário, né, realiza também em parceria com o município, o amigo secreto de Natal, das cartinhas, né? E estava aqui cheio, né, o jornal, né? Ainda bem, né, conseguiram as doações. Eu participei. Participou, nós aqui também, dentro das condições de cada um, Exato. A gente auxilia, né? E foram também muitas doações, com certeza, quem recebe, porque isso tudo que a gente vem falando aqui, pode parecer que seja comum a todos, mas não, né? Muita gente não tem nem sequer a ceia básica, né, ali da noite ali de Natal ou de Ano Novo, né? Não tem nenhum alimento, às vezes, alimento, nem a ceia, né? Nenhum Infelizmente, tipo de por mais que tenham doações, ainda é a realidade de muita gente, né? Sim. Suzeli, mas para a gente já se encaminhar para o finzinho do programa, agora em relação às metas, a gente falou um pouquinho sobre a questão da culpa por não cumprir, mas e como então estipular metas saudáveis e plausíveis, né? Porque não pode também estipular, vou economizar 500 mil reais em um ano, se tu não ganha para ti economizar desse jeito, né? Vou emagrecer 50 quilos. Se não conseguiu emagrecer 10 em 5 anos. Exato. Então, como estabelecer metas saudáveis dentro do que é possível, sem a cobrança e a pressão toda para si, que também, de certo modo, vejo como negativa, né? Como fazer isso, então? Pois é. É bem complexo. Porque as pessoas, elas têm a tendência... Tem aquelas que têm a tendência de se superarem, gostam de fazer os altos desafios, né? E aí conseguem porque ficam se autodesafiando e é uma meta, é a forma como conseguem alcançar a meta, né? Mas tem aquelas que também são um pouco punitivas consigo mesmo, são autopunitivas. E aí, então, isso é complexo. Mas assim, as metas, elas devem ser natural, porque a nossa vida de dezembro, ela entra na vida de janeiro.
A né? vida não simplesmente para e começa do zero, ela segue, Ela né? segue. Então, a nossa vida de dezembro, eu gosto de dizer isso, vai ser a mesma vida de janeiro e assim por diante. E nós temos que ter a noção de que, da nossa realidade, de que nós não vamos poder, por exemplo, adiantar um calendário, adiantar um relógio, porque eu quero emagrecer 20 quilos, eu vou hoje vou malhar todos os dias, 10 horas por dia. Não, tu tem que ser realista com a tua realidade, tem que dizer, não, eu consigo emagrecer isso, eu consigo fazer tal tipo de atividade, eu gosto mais. Então, assim, ó, para alcançar metas, a gente tem que fazer aquilo que nos dá prazer. As metas, para que elas sejam saudáveis. Ah, eu quero praticar uma atividade física esse ano. Mas eu odeio academia. Então, faz uma autoanálise e busca aquele tipo de atividade que te dá prazer. Experimenta. Dá a chance de 2023 ser um ano para experimentar coisas novas, para ver se tu vai gostar dentro da atividade física, por exemplo. Aprendi a gostar de yoga, aprendi a gostar de pilates, aprendi a gostar de futebol. Então, assim, mas experimenta antes. Se permitir experimentar também, né? Se permitir experimentar para quê? Para ter a sensação de que tu já sabe como funciona, se tu vai sentir prazer nisso, se tu vai se realizar. E aí sim começar algo que vai ser prazeroso o ano todo. E na questão das economias, é ser muito realista também, né? De quanto que eu ganho. Ah, ganho tanto, mas a minha meta é arrumar um outro emprego. Então, primeiro, tu coloca a meta de como tu vai conseguir um trabalho que tu vai ganhar mais. Faz esse movimento, porque as pessoas desejam, às vezes, e não se movimentam. Ah, eu quero sair de tal lugar, eu quero sair do meu trabalho e arrumar um outro que eu ganho muito mais. Mas não entrego nenhum currículo, não faz movimento nenhum. Sim, tem que ter uma ação, né? Para que aquilo ali venha, não é só botar no papel e, por mais que a pessoa tenha fé e que muitas vezes dê certo, tem que ter uma ação junto, né? Porque dificilmente as coisas vão acontecer sem a pessoa se movimentar, né? Exatamente. E também, final de ano, é uma época onde a gente reflete e faz uma análise geral de tudo. Isso. E aí, nesse momento, talvez a pessoa se oportunizasse, se autoconhecer, parar e ver e encarar também, muitas vezes, a sua realidade, a sua personalidade e entender que, às vezes, aquilo ali que ela quer não condiz com a personalidade dela. Perfeito. Né? Então, também penso que tenha muito isso, né? Exatamente. Às vezes, carregar o exemplo do outro como, para mim, o fulano conseguiu, eu também consigo. Às vezes, não. Então, respeitar os limites, tanto os nossos quanto dos outros, e se permitir e se perdoar. Não consegui, mas tenho a chance. Tenho mais 365 dias para ver o que eu faço dentro dele para eu conseguir realizar uma coisa que é meu sonho. Mas não se punir, e sim se amar. Se amar, se acolher, se aceitar dentro do que é possível. Exatamente. Suzeli, chegando ao fim do programa, gostaria que tu deixasse uma mensagem, então, para quem nos acompanha, né? E que vai, então, fazer o Natal, seja sozinho, seja com a sua família e, né? Posteriormente, a virada de ano também, porque você já não vai vir no programa, né, de virada de ano, está vindo nesse do Natal. Então, tua mensagem, por favor. Sim. Bom, a minha mensagem, eu inicio falando da palavra respeito, né? Acho que a gente tem que ter respeito conosco mesmo, com os outros, com o mundo. Nós temos que desejar paz, saúde para todas as pessoas, desejar que as pessoas trabalhem o autoconhecimento, que as pessoas se permitam, perdoam as outras pessoas e se auto-perdoam também, que é uma coisa muito importante. Entendam que errar é humano, que perfeição não existe e que a gente é conectado com as pessoas, então vamos nos unir cada vez mais, vamos vamos pensar no amor, vamos pensar na coletividade como uma força, né, uma força mundial, uma força social, onde nós, cada vez mais unidos, nós vamos ter mais